Boa noite, bem-vindos à nossa live nesse dia tão especial, o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas. Meu nome é Tassiara e eu gostaria de agradecer em nome da APM, da nossa Sociedade de Medicina, do nosso presidente, o Dr. Leandro Couturato, a presença de todos, mesmo que à distância. Estamos aqui dando continuidade ao programa de webinários da Sociedade de Medicina, que será realizado bimensal. Vou passar a palavra agora para minha colega, a doutora Paula. Boa noite. Aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui. Feliz Dia das Mulheres para todos. E é com imensa alegria que nós estamos apresentando hoje Cida Lopes. Cida Lopes é uma mineira, psicóloga, socióloga, sexóloga, educadora sexual, coordenadora do curso de formação em sexologia clínica, professora de sexologia clínica e sexualidade na infância e na adolescência. Ela é autora de inúmeros livros, livros para adolescência, livros para adultos, sobre sexualidade e relação humana. E gostaríamos também de agradecer a Lucy Couturato, que foi que nos proporcionou e intermediou a vinda de Cida Lopes para a nossa noite. Espero que todos tenham uma boa palestra e que seja bastante proveitosa. Todo mundo está ouvindo? Está claro? O áudio, o vídeo, tá? Faz um positivo aí, Paulinha, que aí eu vou me organizando. Tá? Então, gente, boa noite, feliz Dia das Mulheres, né, para todos nós. Sejam bem-vindas, bem-vindos, né, porque essa palestra a gente vai trabalhar um pouco a sexualidade feminina, mas é muito importante a gente também, né, trabalhar a sexualidade masculina. Então, por onde que eu gostaria de começar? Eu vou passar alguns slides, vocês vão me acompanhando, e eu quero passar alguns conceitos, algumas ideias. Eu espero que esse momento seja um momento da gente despertar. Eu não estou aqui para aumentar a nossa dívida, a nossa culpa. Eu acho que é uma das coisas que hoje, né, com tantas receitas mágicas, com tantas cobranças, nós acabamos nos sentindo muito mais inadequadas, né, para atender essa lista enorme que é passada. Todo mundo fica achando que tem dívida, que sempre tem alguém que está beijando mais, que está gozando mais, que está transando mais, que está fazendo mais estripulias, e a gente fica muito aquém, né, do que é muitas vezes cobrado da gente. Então, eu não estou aqui para aumentar a nossa dívida, a nossa culpa. Pelo contrário, é a gente descobrir, despertar qual vai ser a nossa receita, tá? Que ela é individual, subjetiva, dentro da realidade que a gente está vivendo, né? Quem tem filhos pequenos, quem tem recém-nascidos, cada pessoa sabe a dinâmica e a possibilidade que a gente tem no momento da nossa vida hoje. Então, vamos parar de tentar atender, né, todas as cobranças e vamos gastar a nossa vida dentro do que a gente pode fazer, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou colocar os slides e aí vocês vão me acompanhando, tá bem? O que é isso aqui, gente? Tá todo mundo vendo? Então, obrigado, né, a organização, a Paula, a Tassiara, que vai, né,
ajudar a coordenar, né, essa live, esse momento da gente. Obrigado pelo esse convite carinhoso que eu recebi. Eu queria muito estar aí com vocês, porque eu acho que ao vivo é muito mais gostoso, principalmente pelo tema que a gente está trabalhando. Então, no vídeo eu já tinha falado, né, como o orgasmo no momento será breve, mas como o amor, eu espero que o ganho seja para o resto da vida, que eu possa tocar o coração de vocês. Quero falar de uma forma bem lúdica, bem tranquila, para vocês poderem se identificar com tudo que eu falar, tá bom? Então, foi feita a minha apresentação, e o que eu queria, que eu acho que é uma história muito interessante, por que eu me tornei sexóloga e educadora sexual? Porque uma vez eu estava trabalhando com um colégio, estava implantando um projeto nesse colégio, e eu resolvi fazer, por coincidência, no Dia Internacional da Mulher, fazer uma pesquisa. Eu tinha mais ou menos 1.000 alunos na faixa etária de 6 até mais ou menos 12 anos. E eu resolvi fazer essa pesquisa no Dia Internacional da Mulher, perguntando para os meninos quem que gostaria, se eles pudessem nascer de novo, quem gostaria de nascer com o sexo que já tinha nascido, quem que gostaria de voltar com outro sexo. Depois eu até apresentei esse trabalho no Congresso Brasileiro de Educação Sexual. 34% das meninas, gente, queriam voltar como menino. Por quê? Elas tinham que justificar. Por quê? Porque elas falavam que tinha mais liberdade, podia falar palavrão, podia fazer xixi em pé, não tinha que ser caprichosa, não tinha que ser boazinha, não tinha que obedecer, não tinha que ajudar a mãe o tempo inteiro. E só um menino de 7 anos quis voltar para a menina. E o que ele justificou? Que ele era mais bem cuidado, que ele ganhava colo, ia falar dos sentimentos, que ele não precisava ser forte e corajoso o tempo inteiro. Mas só que a sala dele ficou tão brava com eles, os meninos da sala dele, e isso me chamou muita atenção. E eu perguntei, e tinha um colega que estava tão bravo, eu falei para ele, por que o seu colega não pode querer ser uma menina, nascer com uma menina? E ele falou assim, porque é um absurdo um homem querer ser uma mulher. E isso eu já achei muito interessante. Fiquei muito surpresa. Eu falei, por que é um absurdo um homem querer ser uma mulher? Ele falou assim, porque o homem é muito mais inteligente que a mulher. Falei, e por que o homem é mais inteligente? Porque o homem já nasce sabendo, já nasce inteligente. E a mulher, ó, demora muito tempo para aprender. Quando eu escutei essa resposta dessa criança, eu fiquei tão surpresa e pensando, gente, mas como uma criança de 7 anos já tem um conceito tão formatado, tão definido, quem é inteligente, quem é mais, quem é menos, quem pode, quem tem poder. E eu pensava, nós temos que começar a trabalhar, isso é agora, porque quando essa criança tiver com 15, 16, 20, 24, 50, 40 anos, esses conceitos estarão muito mais rígidos. Que tipo de relação que ele vai ter com todas as mulheres da vida dele? Esposa, funcionárias, chefes, filhas. Que tipo de relação que vai ter com esses homens? Que todos os homens têm que ser mais inteligentes, ele tem que ser mais inteligente. Então, eu fiz a minha formação em educação sexual e depois eu fui para a sexologia clínica, porque eu acredito que nós só precisamos de trabalhar as nossas disfunções sexuais, psicogênicas, emocionais, porque nós não tivemos uma educação positiva, adequada, realista. Então, todas as nossas disfunções sexuais, que não são de causas orgânicas, é em cima de medo, de culpa, de ansiedade, de cobrança, de conceitos distorcidos, de coisas que a gente se cobra e que muitas vezes a gente não precisava fazer. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com todas as faixas etárias, trabalhando com a educação sexual. Os meus livros, a maioria dos meus livros estão direcionados para
para infância e adolescência com um desejo, uma intenção de prevenção para que esses meninos não precisem passar o que nós estamos passando. Que eles construam, é a possibilidade, gente, de ser a primeira geração, a partir da nossa mudança de comportamento, ser a primeira geração que vai poder vivenciar a sexualidade com muito mais liberdade, mais leveza e com responsabilidade, é lógico. Então, vamos embora. Vou fazer algumas perguntas. Como fica difícil de interagir, eu faço as perguntas e mesmo ao mesmo tempo eu vou responder, tá bom? Só para fazer uma brincadeira com vocês. Quem é que pensou em sexo hoje? Mesmo quem ainda não tiver pensado, vamos pensar como que a sexualidade faz parte da nossa vida. As mulheres que estão assistindo, quem é que passou batom, mesmo para essa live online, que tem batom na bolsa, que sempre, antes de sair, passa batom, mesmo dentro de casa, não deixa de passar batom. Sabe de onde que vem o batom, gente? Se a gente pegar o período neolítico, lá na Idade da Pedra, as mulheres começaram a observar que numa fase da lua tinha uma fêmea, bicho, uma ovelha, uma vaca, que sempre atraía mais os machos. E elas começaram a observar que todas as vezes que essa fêmea era tão cortejada, que a vulva dela sempre ficava mais inchada e mais vermelha. Hoje a gente sabe que ela estaria no cio, mas naquela época não tinha esse tipo de conhecimento. Então, o que as mulheres começaram a fazer? Começaram a passar corante na boca para começar a atrair, para chamar a atenção. E olha se quando a gente passa um batom, não é por esse motivo. Independente de quem é que vai nos olhar, mas nós nos sentimos mais poderosas, a gente se sente mais bonita, a gente se sente mais enfeitada. Então, olha como que, independentemente da gente pensar em sexualidade, nós fazemos coisas no nosso dia a dia que nós estamos vivendo a nossa sexualidade. Então, agora, quando vocês forem passar batom, vocês sempre vão lembrar que tem um simbólico, tem um porquê que você está fazendo isso. Agora, para começar a confusão, né? E quando a gente pensa no batom vermelho, que o vermelho ele é a cor da paixão, a cor do erótico, a cor da sedução, tudo, né? Tanto o sapato, lingerie, uma bolsa, uma calça, uma roupa, um vestido, o batom, o esmalte, demonstra visivelmente a erotização, a sensualidade. Então, vocês agora vão começar a se perceber com muito mais erotismo, porque nós vivenciamos e vivemos a nossa sexualidade no nosso dia a dia. Mas tudo que quando eu falo de sexualidade, tudo que rela, gente, é muito relativo. Principalmente quando a gente está falando de sexualidade. Por quê? O que é seduzir, o que é transar. Então, muitas vezes você faz alguma coisa para seduzir a sua parceria e que é só para brincar, só para despertar, mas muitas vezes a outra pessoa já conclui ou define muito além daquilo que você se propôs. Então, a questão da comunicação, ela é importantíssima dentro da sexualidade. Agora, por que é importante a gente começar a falar sobre os nossos conceitos? Primeira coisa que eu acho interessante é a gente pensar se nós, nessa aula, vocês pensaram, nós vamos ter uma aula prática ou a gente vai ter uma aula teórica? E esse momento, nós vamos pensar um pouquinho sobre como que a sexualidade faz parte do nosso dia a dia. Então, eu queria que vocês pensassem
O que que passa na cabeça de vocês quando vocês veem o nome sexo e sexualidade? O que que normalmente as pessoas falam? Que o sexo está ligado à relação sexual, aos órgãos genitais, pênis, vagina, pornografia, apelidos, palavrões, a prazer. E a sexualidade, normalmente as pessoas dão uma diluída, fala de amor, carinho, sentimentos, de sensações, de relacionamento, de comunicação, de prazer com amor, mas sempre tem alguma historinha. Qual que é a diferença, gente, de sexo e sexualidade? Porque nós somos humanos, porque nós temos relação. Nós somos relações. Desde a primeira batida do nosso coração até o último respirar, nós somos relações. É pelo afeto que a gente se torna humano. Nós não somos humanos porque a gente faz uma relação sexual. Não, porque através da relação sexual nós podemos demonstrar desejo, nós podemos demonstrar tesão, vontade, sentimentos. E até na própria relação sexual, nós transamos diferente dos outros animais. Nós somos os únicos animais que temos possibilidade de escolha, gente. O bicho é bicho, formiga é formiga, desde que mundo é mundo. Mesmo nos rituais dos animais, é um ritual por instinto. A leoa escolhe o leão, não é porque ele, o leão mais forte, mais bonito, não é porque ele vai dar uma noite maravilhosa de sexo para ela. Não, porque instintivamente a cria terá maior possibilidade de escolha. Nós não. Nós fazemos sexo por um monte de motivos. Por desejo, por dinheiro, por vingança, por tabela, porque eu quero que a outra pessoa não fique emburrada, porque eu quero que me leve na casa da minha mãe. Nós temos um monte de motivos com a gente transa. Nós não somos ligados na tomada, que só de colocar a tomadinha, essa relação vai acontecer. Só nós, gente, temos disfunções sexuais psicogênicas. Não tem uma vaquinha que ela entra no cio, e aí vem o touro e vai abordá-la, e ela põe a pata na cabeça e pensa, eu dou ou não dou? Será que se, mesmo sendo vaca, amanhã, se eu transar com ele, no primeiro encontro ele vai me chamar de galinha? Não fica esperando WhatsApp, não fica esperando mensagem, o tourinho, o cavalo, não sai para contar para os outros amigos como que foi. Só nós temos isso. Só nós temos disfunções sexuais psicogênicas. Teve um menino de 7 anos, uma vez virou para mim e falou assim, ô Cida, o homem tem TPM? Eu falei, não, o homem não tem TPM, porque TPM é tensão pré-menstrual, o homem não tem útero, ele não menstrua. Ele falou assim, então ele deve ter TPE. Falei, o que é TPE? Ele falou assim, tensão pré-ereção. Falei, pode ter certeza que tem. Quase todos têm. Por quê? Normalmente os homens aprendem que eles teriam controle em relação ao pênis, mas depois eles descobrem que não tem. E é por isso que a gente tem uma disfunção sexual psicogênica, dos motivos, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero que vocês pensem, como era a sexualidade de vocês aos 6 anos, como era aos 20, como é hoje, como é 20, 30, 40 anos daqui para frente. O que vocês imaginam? O que a maioria das pessoas, que hoje não dá tempo de vocês responderem, mas eu vou passar a maioria das respostas, que isso é uma brincadeira que eu faço sempre quando eu trabalho esse tema. O que as pessoas respondem? Que aos 6 anos era inexistente, não sabia de nada, sabia a diferença entre menino e menina, mas não fazia nada com essa diferença, era inocente. E aos 20? Ah, que saudade! Ah, se eu tivesse a segurança e o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia fazer miséria. Tinha medo, insegurança, culpa, curiosidade. Que desperdício! Um furacão cheio da descoberta, que caísse na rede era peixe. Pena que as meninas daquela época eram mais recatadas. Tinha força, mas não tinha coragem. E hoje? Vê se eu estou acertando, gente.
Hoje eu tenho coragem, mas não tenho força. Estou correndo atrás do prejuízo, não troco. Sou muito mais segura e confiante, só queria ter meu corpinho básico dos 20. Boa, mas sem arrepio. Muito discreta, mas operante. Estou aí. E daqui 20, 30, 40 anos? Porque depende de cada idade que nós temos, né? Sem coragem, sem força. Só Deus sabe. Vou torcer para que eu esteja pelo menos igual a hoje. Espero já não ter que me preocupar com essas coisas e conto com a ajuda da medicina. Gente, essa brincadeira, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que quando a gente pensa, mesmo teoricamente, que sexo é relação sexual e sexualidade é emoção, é sentimento, no fundo, nós também colocamos que sexo é relação sexual e sexualidade também é relação sexual. Porque nessa brincadeira, eu não perguntei como era a vida sexual de vocês. Eu perguntei como era a sexualidade. Mas todo mundo, na hora da brincadeira, lembra alguma coisa ligada à questão da relação sexual. O que é, gente? Qual é a visão que nós temos? Como que eu vejo? Pensa bem, isso aí é um limão siciliano, ele é amarelo. Se eu colocar uma lente de vocês com uma lente azul, um óculos com lente azul, o que vocês vão falar? Que cor que esse limão fica? Vocês vão falar que ele é verde. Errado. Ele continua amarelo. Nós que estamos enxergando ele verde. Então, essa é a nossa visão da sexualidade. É isso que eu quero despertar em vocês. Nós temos que pensar que nós temos uma visão que foi aprendida e através dessa visão que nós lidamos com a nossa sexualidade. Agora, não tem problema sexo e sexualidade serem a mesma coisa. O problema é como que eu vejo a relação sexual. Porque se a gente tivesse uma visão bonita da relação sexual, a gente não teria problema. Como que a gente vê, gente? Quando fala de relação sexual, nos remete a um estranhamento, um desconforto, parece que a gente está falando demais, tem hora, tem que falar baixo, está tudo errado, é exagero. De onde que vem essa visão tão deturpada? Se a gente pegar na história, gente, numa época da história, por razões políticas e religiosas, quando a relação sexual foi direcionada só para procriar, todas as outras práticas estavam condenadas. A masturbação e a homossexualidade viraram tabus, e são tabus até hoje. Agora, beijinho, abraço, passar a mão, sentir desejo, demonstrar, tudo isso estava errado. Então, isso foi passado de geração em geração e nós ainda hoje temos essa mesma visão. Por isso que a gente tem dificuldade de falar com as pessoas, de falar com as nossas parcerias, de falar com as crianças. Por quê? Porque tudo que é pornografia, que é uma coisa muitas vezes super condenada, é porque tem sexo. Gente, pensem, todos os xingamentos, passa a listinha na cabeça de vocês, todos os xingamentos estão ligados à relação sexual. Então, se relação sexual era só para procriar, era só coisa para adulto, estava errado. A criança, ela foi diretamente afetada com isso. Então, com a criança, não podemos falar, não podemos demonstrar. Por isso, pensa no nosso dia a dia, na nossa casa, gente. Olha o tanto de casais que têm dificuldade de dar um beijo mais demorado, de passar a mão na bunda, de brincar, de fazer uma brincadeira na frente dos filhos, e sempre tem um que puxa mais o freio de mão. Não faz isso, olha os meninos, cuidado. E quando eu pergunto para os pais, eu falei, por que vocês têm tanto cuidado de demonstrar o desejo, de demonstrar alguma brincadeira erótica? Eu não estou falando que tem que ter relação sexual e chamar os filhos, não, gente. Eu estou falando desse desejo, fazer parte desse casal como homem e mulher, além de serem pais, pai, mãe, provedora, amigo, companheiro, cúmplice. O casal também é homem e mulher, no caso de um casal hétero, é lógico. Então, o que os pais falam? Não, a criança tem que ser preservada, tem que ser cuidada. Então, tá. Se vocês não têm essa brincadeira para preservar os filhos de vocês,
É a mesma atitude quando vocês vão brigar, quando vocês vão discutir? E aí, a gente sabe que não é assim. E aí, os casais brigam, discutem, agridem fisicamente ou verbalmente, sem preocupar se a criança está presenciando. Olha como que nós estamos com o conceito completamente distorcido, gente. A sexualidade, o sexo, a relação sexual não é para demonstrar desejo, não deveria ser, gente. Se eu estou casada há mais tempo, se eu estou namorando, se eu vou ter uma relação sexual, não é para eu sair mais feliz do que eu entrei. E se for para ter filhos, não é para ter uma pessoa que vai ser vínculo nosso a vida inteira. Então, não é uma das coisas mais bonitas que nós fazemos? Então, o sexo é proibido. A agressão, a violência é permitida. Olha como nós temos nosso conceito diferente. Então, quando eu estava escrevendo um livro, Soltando os Grilos, gente, que é o livro mais recente que eu tenho de educação sexual, eu fiz uma pesquisa com mais de 2.000 crianças. E o que eu perguntei para eles? O que é ser homem e ser mulher? O que eles falaram? Que ser homem e ser mulher é menino, é macho, ativo, agitado, brigão, não leva desaforo para casa, bagunceiro, conta vantagem, fala palavrão, desligado, forte, corajoso, inteligente, conquistador, mandão. E o que a menina é? É calma, passiva, comportada, boazinha, dócil, organizada, não fala palavrão, frágil, fraca, fresca, vaidosa, organizada, complexa e consumista. Essa é a visão. Isso agora, tá, gente? Porque esse livro ele tem mais ou menos uns 3 anos, que os meninos estão com ainda com essa visão do que é ser homem, do que é ser mulher. E dentro dessa listinha do que é ser mulher, hoje, Dia Internacional da Mulher, o que nós, no fundo, nós nos cobramos? O que a gente se cobra, que a gente deveria ser? Quem dera se a gente pudesse corresponder a esse ideal de mulheres, né? Todas super bem-sucedidas, os filhos super bem comportados, educados, obedientes, autônomos, a casa maravilhosa, tudo no lugarzinho, o corpo escultural e o desejo subindo pela parede todos os dias, podemos passar o Kama Sutra. Esse é o ideal que muitas mulheres se cobram. Mas o que nós temos na nossa verdade? O que é a vida sem Photoshop? É a gente descabelando na hora do trabalho, a nossa angústia de como que a gente vai conciliar. Os nossos filhos não têm nada de tão arrumadinho desse jeito. A nossa casa não tem nada de tão organizada desse jeito, né? O nosso corpo está aí com todas as possibilidades e tudo que acontece com o tempo, né? E o nosso desejo, para onde que ele vai o nosso desejo? Já que a relação sexual, nós sabemos que a relação doméstica praticamente é a última coisa que acontece no nosso dia a dia. Depois da lista toda que nós tivemos que passar, e que ela não acaba, porque sempre sobra coisa para outro dia, é quase uma Cinderela. Se ele realmente me ama, vai me deixar dormir. Onde que vai o nosso desejo, gente? Pensem, o que você faria se o pênis pudesse ter esse mecanismo? O que você faria? Deixa aí em cima da mesa. Você guardava numa caixinha de veludo, você escondia, você jogava fora. O que você faria com o pênis? Que lugar que o sexo ocupa na sua vida? Diante da questão de desejo, gente, porque eu trabalho com educação sexual e no consultório eu trabalho praticamente com sexologia. O que eu vejo? E veja se vocês não se identificam com o que eu estou falando. No mínimo, nós temos 4 mulheres para cada uma. Pensando no lugar que o sexo ocupa. Se você sair com uma turma de amigos, depois desse pandemônio que nós estamos vivendo,
pode ter certeza que tem amigas nossas que vai falar assim, estamos numa mesa de bar, todo mundo tomando cerveja ou tomando o que quiser, e a gente tem mais facilidade para falar sobre a questão sexual. E tem mulheres que falam assim, gente, para que precisa transar? Eu já tenho meus filhos, por mim, eu ia adorar se eu não precisasse transar mais na minha vida. Eu não quero separar, eu gosto da minha parceria, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de um monte de coisa, mas quando eu penso em transar, gente, para quê? Eu ia ser a pessoa mais feliz se eu não precisasse transar mais. E ela vai achar companhia. Tem outros que falam assim, morro de preguiça. Se depender de mim lá em casa, não tem sexo. Mas dependendo do jeito que a pessoa chega, o que ele faz comigo, eu até desperto e muitas vezes é bom. Outras falam, se acabar sexo lá em casa, eu não fico mais. E ela também vai ter companhia. E eu sou de fase. Tem dia que eu estou anestesiada, tem dia que eu estou subindo pelas paredes e não pode passar na minha frente. E ela também vai achar companhia. Então, o que eu estou falando para vocês? Que nós temos formas de lidar com a sexualidade. Agora, como que a gente lida com isso no nosso dia? Que tanto que a gente fala não, independentemente do desejo do outro, sem pensar o que é que ele está querendo. Teve uma vez que eu estava atendendo um casal, gente, foi muito engraçado, que a mulher estava reclamando que o marido não deixava ela em paz, e que para ele queria sexo de manhã, de tarde, de noite, toda hora, e ela não dava conta. E aí ele falou assim, mas é lógico que eu tenho que ficar te procurando, é lógico que eu tenho que ficar em cima de você, por quê? Eu tenho certeza que você não vai me procurar. Ela falou assim, mas também você não esconde. Como que eu vou te procurar se você nem se esconde? Então, essas diferenças fazem parte do nosso dia a dia. Agora, vamos pensar o outro lado, que nós estamos falando das mulheres. Para quem tem, tá, gente? Para quem dentro da relação, o homem, numa relação hétero, o homem tem mais desejo do que você. Por que muitas mulheres me falam? Acham que a testosterona é responsável por isso. Não é, gente. Tem muitas mulheres que falam, gente, mas o homem só pensa nisso, já nasce pensando nisso. Acreditam que todo o cérebro do homem é igual a esse aí. Só pensa em sexo. Gente, isso é tão relativo. Eu nunca tive, é interessante, eu sou tão apaixonada com o que eu faço, eu nunca tive na minha vida tantos casais hoje, tá, que eu tenho atendido hoje, que a queixa é da mulher, que o homem é que está demonstrando falta de desejo. E, num certo ponto, você sabe que eu fico muito feliz deles começarem a assumir que eles não querem sexo, ao invés de só ficar grosseiro, porque aí magoa a esposa e aí ela não vai querer fazer sexo, ou começar a beber, ou chegar tarde, ou fazer plantão, ou fazer um monte de coisa, porque não tem coragem de falar, eu não quero, eu estou cansada. Eu estou cansada, porque a nossa, gente, convenhamos, nós falamos não para eles na maior tranquilidade, muitas vezes ficamos bravos e fala assim, me deixa, você não me respeita, me deixa dormir. Mas a nossa tolerância para escutar um não seco é isso aqui, ó, é mínima. Então, eu já tive clientes que falaram assim, Cida, eu não posso falar que eu não quero, porque eu fui falar que eu não queria, foram 2 horas de DR e 3 dias de cara fechada. Porque aí perguntou, não, mas não é possível, alguma coisa está acontecendo. Então, nós também temos que rever a forma como a gente trata a nossa sexualidade. Então, para os homens, para eles é muito difícil assumirem que eles simplesmente só não querem, que quer ver mais um futebol, que quer jogar uma bola, que quer ver mais um episódio de uma série, que eles também têm preguiça, que eles também têm cansaço. Então, falta comunicação, falta intimidade, para a gente poder ser mais leve, para a gente poder tratar a sexualidade dentro da nossa casa. Então,
O que eu quero passar para vocês? Que é uma coisa super interessante dentro da sexologia, que normalmente nós, mulheres, nós não temos na nossa educação. Como que é a nossa vulva, gente? São os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, está todo mundo vendo o cursor? Então, aqui os pelos, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, o introito vaginal, o ânus, o períneo. Essa é a parte de fora, para a gente poder se conhecer. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque o clitóris, que é só essa bolinha que aparece, a estrutura dele é muito maior. A estrutura dele tem essas hastes, tem esse bulbo, e ele pega aqui nos 2, 3 primeiros centímetros do início do canal vaginal. Por que que isso é importante? Para a gente parar de procurar orgasmo na penetração, gente. Porque aqui é a parte externa, tá? Eu faço essa brincadeira de colocar essa orelha para a gente trabalhar um pouquinho a nossa autoimagem. Porque tem muitas mulheres que têm dificuldade de lidar com a própria vulva, que não dá conta de olhar, que acha feia, que acha com cheiro ruim, que... Gente, mas como que um homem gosta disso? Gente, se a gente não tratar o nosso corpo, se não tirar esse sentimento de repulsa, de nojo, como que nós vamos sentir prazer de um órgão que a gente não assume? Que não faz parte da gente, é a par do nosso corpo. E é através dele, é por ele que nós vamos sentir prazer. Como que a gente vai relaxar, gente? O orgasmo, ele é consequência de relaxamento, de entrega. Como que eu vou relaxar se eu estou com nojo? Se eu não dou conta de abrir a perna, se eu não dou conta de receber o outro com língua, com dedo, com... Como que eu vou dar conta de me entregar para eu poder ter orgasmo se eu fico tensa, se eu fico contando os minutos para isso acabar? Então, mesmo nesse livro, eu já trabalho com isso com os meninos, porque eu sei que quanto mais novo a nossa autoimagem for positiva, menos consequência vai trazer para a nossa vida sexual. Então, eu brinco. Gente, a orelha, ela podia ser uma ótima vulva. Tem dobrinha, tem buraquinho, tem curvinha. E a orelha não é a coisa mais bonita que normalmente nós temos. Ninguém tira uma selfie da orelha e põe ela no criado. Mas também não é a coisa que a gente tem repulsa. A gente põe o cabelo para trás, põe brinco, faz coque. Então, pelo menos igual a orelha, a gente tinha que olhar a nossa vulva. Para a gente poder ter, adotar, a gente assumir que esse órgão, que é o órgão que é responsável por nos dar prazer, que ele seja bem-vindo, que a gente olhe com um olhar diferente. Vou dar uma dica para vocês. Comecem a se tocar na hora do banho. Põe um espelhinho, faça as pazes, assuma, crie propriedade desse órgão que é seu, porque é dependendo desse conhecimento que vai ser avaliado, que você vai dar conta de saber o que você vai fazer na hora do sexo. Então, olha que interessante. Gente, aqui nós estamos no estado de repouso. Pensa que nós estamos aqui como se fosse um corte. Então, olha que interessante. Aqui nós estamos, aqui o clitóris, só isso que aparece, a parte interna todinha fica aqui, ó. Então, aqui vai para a bexiga, aqui é o introito vaginal que vai para a vagina, e aqui o útero, e aqui é o ânus. Quando nós estamos no período de repouso, que é do jeito que a gente está aqui, o canal vaginal ele tem um tamanho. Quando a gente recebe um estímulo, ele entra em modificação. Agora, o que eu estava querendo falar para vocês? Por que eu questiono tanto as mulheres ficarem descabeladas procurando o tal do orgasmo na penetração? Gente, nós temos sensibilidade só aqui, ó, nos 2 primeiros centímetros do canal vaginal. A Shirley Wright, que fez o relatório Wright, ela era uma feminista e ela ficava muito brava,
E ela ficava questionando por que as mulheres têm que ter orgasmo durante a penetração se o canal vaginal é pobre em termos de inervação. De onde que veio isso, gente? A gente acredita que é da psicanálise que Freud separou o orgasmo clitoriano do vaginal. Que clitoriano era com estímulo direto no clitóris, e ele falava, se a mulher não passasse o prazer que ela tem do clitóris para dentro do canal vaginal, é como se ela fosse imatura, que ela fosse infantil sexualmente. Hoje nós sabemos, não existe orgasmo clitoriano e vaginal, existe orgasmo. Independentemente de onde que você sinta, todo o orgasmo vem do clitóris. Então, por que nós temos mais dificuldades, gente, de ter orgasmo durante a penetração? Por causa disso, porque aqui para dentro nós não temos inervação. Por isso que a gente consegue pôr absorvente interno. E a gente põe o absorvente interno e a gente dá aula, cuida de menino, anda de bicicleta, faz academia e nem se lembra que a gente está com absorvente interno. Se ele escorrega e pega aqui na parte que é mais inervada, a gente não sai gozando pelo meio da rua, não. A gente fala, gente, tem que tirar isso aqui, porque está me incomodando demais. Por quê? Porque o absorvente não é reconhecido como um estímulo sexual. Olha como o nosso corpo ele está pronto para nos dar prazer. Agora, a gente é que tem que assumir esse corpo para a gente poder desfrutar do prazer que ele dá. Então, quando a gente recebe um estímulo erótico e que esse estímulo é reconhecido, validado no cérebro, o cérebro manda mensagem para o corpo, prepara para você vai ter uma relação sexual. E olha que lindo! O útero levanta sozinho e o canal vaginal aumenta de extensão. Aonde nós temos excitação, aonde nós temos sensibilidade, ele fica justinho para a gente poder sentir o pênis. Aonde não tem, forma essa plataforma aqui, gente, para poder ficar um pouquinho do espermatozoide, do sêmen, e o espermatozoide conseguir entrar dentro do útero e a gente poder ter a fecundação. O nosso corpo ele se prepara sempre para a reprodução. A gente que dá uma enganada dentro daquilo que a gente está querendo. Então, olha como que é importante. O dia que vocês começarem a transar e sentirem que vocês estão incomodadas, que está doendo, que está ardendo, pode ter certeza que o seu corpo não se preparou para você receber o pênis. Agora, essa preparação, gente, não tem essa coisa de falar que a mulher é complicada e que precisa e demora 4 horas. Não. O nosso corpo, ele responde a estímulo imediatamente. O que atrapalha é na hora que vai aqui e que nós vamos legitimar, incentivar, potencializar esse estímulo que veio. Então, eu sempre brinco que o maior órgão sexual, os maiores órgãos sexuais que nós temos, não estão entre as pernas, estão entre as orelhas. É a nossa cabeça que manda tudo. É lógico, né, gente? Tirando as causas orgânicas, porque isso aí é outra coisa, né? Na hora do orgasmo, gente, é contração involuntária, tá? Eu comparo o orgasmo como um espirro. Então, você espirra. Ninguém tem dúvida se espirrou. Independente de você balançar, de você dar um espirrão ou dar um espirrinho, você sabe que você espirrou. E olha que legal. A gente compara o clitóris como uma metralhadora. Por quê? Porque nós somos as únicas, né? A gente, mulher, nós temos a possibilidade de ter orgasmos múltiplos. A gente compara o pênis como uma espingarda, deu um tiro, acabou, vai ter que carregar. E nós podemos ser uma metralhadora. Para a gente poder usufruir desse privilégio, porque o clitóris é um dos órgãos que não sofre mudança com o tempo. Por isso, nós podemos ter orgasmo
durante a vida inteira, independentemente se está na menopausa, se está no climatério, em qualquer idade. Olha que poder que o nosso corpo nos dá. Nós temos que legitimar, gente, esse valor que nós temos. Agora, por que as mulheres fingem orgasmo? Nós não, né? Eu acredito que nós somos aqui todas bem resolvidas. Vamos falar das nossas amigas. Por que as mulheres fingem orgasmo? Primeira, isso foi em cima de uma pesquisa, para a relação acabar depressa. Principalmente quando procura-se ter um orgasmo durante a penetração. Gente, é 20% das mulheres que têm capacidade, ou habilidade, ou possibilidade de ter orgasmo durante a penetração. E tem explicações que são até muitas vezes fisiológicas, a inervação fica mais aparente. O resto está todo mundo fingindo. Quem nunca, gente, fingiu um orgasmo? E aí, principalmente, quando esse homem fica super valorizando a questão do orgasmo na penetração. Gente, vamos fazer as pazes, vamos conversar. Isso todos os homens, isso aí tinha que estar na cartilha nossa quando a gente era criança. Todos os homens, todas as mulheres, independente de qual tipo de relação que seja, a gente tinha que saber o que acontece com o nosso corpo e o corpo do outro. Para a gente não ficar sendo escravo de um tipo de relação que muitas vezes não nos favorece. Qual a outra razão? Para não decepcionar a parceria. Porque tem muitos homens que falam assim, mas se você só tem orgasmo na preliminar, com dedo, com vibrador, com língua, então para que eu estou aqui? Gente, nós adoramos, vamos passar para eles que a gente adora o pênis, mas que não necessariamente precisa chegar ao orgasmo com ele. Não é sensor que tocou e bateu. E tem formas. Você quer ter orgasmo durante a penetração? Você continua se masturbando, use vibrador, tenha possibilidades, tem posições que você vai te ajudar a ter um contato maior com esse clitóris e roçar e tocar esse clitóris, que aí com certeza você tem orgasmo junto com a penetração. Mas exigir que todo mundo com a mãozinha lá soltinha, que não teve preliminar nenhuma, e ter orgasmo com penetração e simultâneo, porque o que é passado para a gente é isso. Qual é o orgasmo ideal? É que ele seja simultâneo e com a penetração. Os outros não têm muito valor. Não existe isso, gente. Coloca como um mantra na cabeça de vocês. Orgasmo, eu sempre brinco assim, gente, orgasmo é igualzinho um objeto de R$10. Você pode comprar com uma nota de 10, com duas de 5, com 5 notas de 2, com um monte de moedinha de 50. Você vai levar esse objeto para casa. Vamos parar de procurar o que é ideal. Vamos ser mais práticas na nossa vida, para a gente poder usufruir mais do nosso prazer. Qual é a outra motivo que muitas vezes as mulheres fingem? Para evitar de deixar lembranças negativas para a gente ter vontade de transar de novo. O que é? Pensem, gente, agora eu vou fazer uma provocação. Por que eu estou falando tanto do orgasmo? O orgasmo é a coisa mais importante? O sexo só tem que acontecer se tiver? Não, não é isso que eu estou falando. Mas nós não podemos também negligenciar e fazer de conta que o orgasmo não faz parte da nossa vida. Ele tem uma função até fisiológica para nós, porque na resposta sexual a gente tem o desejo que vai fazer a gente procurar receber, aceitar, ter iniciativa, tem a excitação que o nosso corpo inteiro se mobiliza e tem o orgasmo que é a descarga, para a gente voltar ao estado de normalidade do corpo. Então, pensem, façam essa pergunta para as parcerias de vocês. Para quem tem em casa um marido, um noivo, um namorado, uma pessoa que aparentemente gosta muito mais de transar do que você, pensa comigo. O que faz a maioria dos homens quererem fazer sexo? Faz a pergunta ao contrário.
Se eles não acreditassem que eles teriam orgasmo, que tanto que eles teriam desejo? Que tanto que ia afetar o desejo deles? Então, vocês... Isso eu estava até fazendo uma pesquisa, que ainda não completei, por isso que eu não posso falar muito aqui, senão deixa de ser conteúdo inédito. Mas, gente, a questão do orgasmo, nós temos que assumir como uma coisa importante na nossa vida. Importantíssimo. Agora, não é obrigatório. Toda relação sexual, gente, é uma aposta. A gente nunca sabe como essa relação vai acontecer. Tem dia que muitas vezes você pode até fazer um ritual, encher de flores, pôr vela, tá lá comemorando qualquer data. E muitas vezes a relação sexual não atende à sua expectativa. Tem dia que pode começar de uma brincadeira, de repente, aquilo vira quase um evento. Te dá sensações que você nem estava imaginando que você sentiria. Então, é sempre uma aposta. Agora, o que é da nossa responsabilidade diante do nosso orgasmo? O que eu faço por ele, com ele e além dele? É isso que nós temos que trabalhar, gente. O que eu tenho de repertório? Quando eu comecei a fala, que eu falei, vamos cuidar da gente. O que é que você tem de repertório? Qual é a sua receita? Quais são as suas receitas? Porque isso é uma coisa super importante. O que serviu para você ontem pode não servir para hoje. O clitóris, que é o nosso pontinho, é o nosso botãozinho de start. Tem dia que você está tão sensível que você precisa de movimento externo. Não pode colocar a mão direta no clitóris. Tem que ser indireto. Tem dia que você precisa de abrir, de colocar diretamente, porque você precisa de mais estímulo. Como que você vai fazer isso? Como que você vai saber disso? Você tem que se conhecer, você tem que se tocar, você tem que ver, você tem que se permitir também mostrar e revelar para outra pessoa o que você está querendo. E outra coisa, nós não podemos depender que a outra pessoa é que vai nos dar orgasmo. Gente, ninguém dá orgasmo para ninguém. A pessoa pode nos proporcionar, favorecer, mas se você tiver culpa, se você tiver vergonha, se você tiver medo, se você ansiedade, se você for controladora, se você não se solta, a outra pessoa pode ficar lá, vai ter ler no dedo, na língua, você vai ficar esfolada e você não chega ao orgasmo. Então, nós temos a nossa autonomia sexual, gente. É isso que é autonomia. O que é que eu vou fazer com esse corpo meu? Como que eu vou assumir o meu corpo para eu conseguir o meu prazer? Então, o que eu vou fazer para outra pessoa, com ela, por ela e além dela? Nós estamos falando, gente, de sexo doméstico. Nós não estamos falando de paixão, que qualquer escadinha, qualquer carrinho, qualquer momento sozinho, vão aproveitar, porque nós temos que aproveitar agora, porque eu não sei que dia que eu vou te encontrar. Não, eu estou falando do dia a dia. O sexo que eu estou fazendo vale a pena ser feito? O sexo da terça-feira qualquer, sem nenhum evento, sem nenhuma comemoração, às 11h30 da noite, vale a pena ser feito? O que depende da gente para esse sexo ser bom? Para ele valer a pena? Para a gente ter motivo da gente procurar? Porque vocês podem ter certeza, se você acha, se você acredita que sexo tem que ser evento, nós vamos transar muito pouco. Então, nós temos que ser básicas. E de onde que vem todas essas coisas, gente? Muitas vezes foi da nossa educação. O que é esperado? Quais são os nossos modelos? Vamos pensar numa relação hétero, do homem e da mulher. Quais foram os nossos modelos, gente? Que eu acho que todo mundo aqui passou pelos contos de fada. O que o conto de fada nos mostrou, gente? Quem que era Cinderela? Quem que era Branca de Neve? Quem que era a Bela Adormecida?
Nós não tínhamos autonomia, a gente estava morta, morta. E aí o príncipe que vem que nos dá a vida. Olha o que nós aprendemos e que muitas vezes ainda nós estamos passando para nossas filhas. Aí chega agora a Disney já fazendo uma Moana, né? Já fazendo uma Valente, que fala, não, eu não quero casar, eu quero conquistar meus direitos, eu quero ter aventuras. Mas nós, a grande maioria, nossa, eu acredito, que nós ainda ficamos nesse modelo. Por que essas histórias ainda nos limitam? O que a gente leva disso para a cama? É a própria Cinderela, é a própria Branca de Neve. Eu fico quietinha, passiva, e o outro é que tem que me dar a vida. O outro é que tem que me levar ao orgasmo. Eu não tenho coragem de me masturbar. A proporção, gente, de homens que se masturbam para mulher é menos de 10%. A proporção de mulheres que se masturbam na hora de uma relação sexual cai para menos de 1%. Como que nós vamos ter prazer com essa passividade toda? Então, gente, nós estamos no Dia Internacional da Mulher. É isso que nós temos que conquistar. Não é a nossa conquista hoje, o nosso desafio hoje não é ficar pensando se vai transar ou se não vai transar. Milhares de mulheres morreram para a gente estar aqui hoje, eu fazendo essa live e saber que eu não vou ser morta ali, queimada como uma bruxa, como acontecia com as mulheres na Idade Média. Agora, o que nós vamos fazer? Qual é o nosso desafio? O que a gente vai deixar para essas meninas, para esses meninos que estão chegando? É a nossa autonomia sexual. É o que eu faço com o meu corpo. Isso é responsabilidade minha, mas é minha. Qual é a minha receita? E aí, em comparação com essa mulher que é tão passiva, qual é a escola dos homens, gente? São os super-heróis. Gente, super-herói tem namorada? Super-herói tem filho? Tem casa? Fica preocupado em dever? Vai à aventura, vai conquistar o mundo. Como que duas escolas tão diferentes, essa conta não fecha, gente. E é isso que nós nos encontramos na cama. Qual é a escola que nós aprendemos a nossa sexualidade? Qual é a escola que os homens aprendem a sexualidade deles? Não são todos, mas a grande maioria é em filme pornô. Qual a chance dele repetir esse filme pornô dentro da cama? Ali no nosso quarto? O que é um filme pornô que aumenta o tamanho de pênis, que é tudo selecionado, que essas mulheres não têm vontade, só vão aceitando e acham ótimo. E tanto faz colocar atrás, na frente, e gozar na cara, no rosto, em qualquer lugar, todo mundo está super feliz. Qual a chance disso acontecer dentro de casa, gente? Principalmente a gente com essa escola. Eu recebo tantas meninas. Não é só gente que tem 60, 70, 50 anos, não. Meninas que falam para mim assim, Cida, olha o que ele está me pedindo. O que ele acha que eu sou? O que ele está pensando em fazer comigo? Como se fosse a coisa mais absurda. Então, é uma falta de intimidade, de comunicação, de liberdade para a gente poder realmente falar o que a gente está querendo. Para todos dois, não é só para uma pessoa, não. Então, nós precisamos quebrar os nossos paradigmas. Os homens vão ter que criar outros modelos para ele. E nós também precisamos criar outros modelos para a gente. Teve uma vez, gente, vou contar uma coisa que eu achei ótima. Uma vez eu estava trabalhando numa sala com 15 anos, né? Que é assim, a adolescência média é a hora que os espermatozoides estão saindo pelo ouvido, né? E aí os meninos me chamaram para apagar incêndio, porque os meninos estavam desenhando pênis para o outro sentar e fazer gozação, chacota, etc. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma atividade com eles, separei o quadro no meio, coloquei pênis e vagina. Eu falei, agora vocês vão falar todos os nomes que vocês conhecem. E os meninos encheram o quadro de nomes. E aí eu olhei, fui lendo os nomes, né? Porque, assim,
é importante, quando trabalham, ou quando os meninos usam a questão do sexo para transgredir, a melhor forma de trabalhar, já dou uma dica para vocês, vale para os filhos, é colocar isso como objeto de estudo. Vamos ver por quê. Por que que o pênis tem todos esses apelidos? Por que que vulva, vagina tem todos esses apelidos? Aí nós conversamos e trabalhamos sobre isso. Mas eu lendo todos os nomes, eu viro e falo assim, olha, gente, que engraçado. Eu sou de Divinópolis, eu tenho Belo Horizonte há muito tempo. Eu falei, que engraçado. Quando eu era pequena, lá em Divinópolis, a minha mãe e as minhas tias falavam, chamavam a vagina de perseguida. E vocês não colocaram aqui. Vocês nunca ouviram falar nesse apelido? Aí uma menina que estava sentadinha no cantinho, que nem tinha participado muito, virou para mim e falou assim, ô Cida, perseguida era no seu tempo, bem, porque agora ela chama a caçadora. E aí foi uma surpresa. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho super bonito, porque nós fomos trabalhar sobre a liberdade. Todos nós somos caçadores, todos nós somos caçadoras, mas nós somos caçadoras de quem? A gente tem que ser caçadora da gente mesmo, gente. Quem é que eu sou? O que que eu quero para mim? Que tipo de liberdade que é essa? Se uma mulher, uma moça, não pode demonstrar desejo, porque senão ela é menos valorizada, ela não pode transar na primeira vez, porque senão ela é galinha, porque senão ela não tem valor. E se esse homem, ele tem que transar, porque senão ele é gay, ou senão ele tem problema, quem é que tem liberdade, gente? Então, liberdade é a gente poder falar sim e não a partir do nosso desejo. É esse o objetivo da gente ser caçadores. É o que é que eu quero, é reconhecer o desejo e dar conta dele. Porque enquanto a gente estiver obedecendo alguém, nós não estamos usando da nossa autonomia. O Rousseau fala uma frase super interessante que é: a repressão não está só na proibição, mas está também na obrigação. Porque se eu tenho que fazer ou se eu não tenho que fazer, nós também não temos liberdade. Então, entre esse sagrado e esse profano, que eu acho que é o ponto que nós estamos vivendo hoje, nós mulheres, porque nós saímos de uma história que o clitóris, na época aí da Idade Média, já foi a marca do diabo, que nós já fomos queimadas como bruxas, porque a gente tinha orgasmo e é como se a gente estivesse transando com um demônio, com um capeta, e que nós fomos tolhidas, que a gente não podia ter desejo, que a gente não podia ter prazer, que a gente não podia ter orgasmo. E agora nós vamos para o outro lado, se a gente não tiver orgasmos múltiplos e com desejo à flor da pele, nós estamos errados. Então, como que nós vamos conciliar a santa e a puta? Que é isso que eu vejo no meu consultório. Qual que é o limiar do tanto que eu posso demonstrar e ainda eu me sinto confortável? Que eu posso falar e eu ainda me sinto confortável? O que depende da gente? Isso é a nossa autonomia. É a nossa autonomia sexual. Porque nós temos que sair desse lugar de marionete, de ficar cumprindo o que outros modelos nos impõem. E isso é uma conquista nossa. Essa é a nossa conquista hoje, 8 de março, para homenagear, para sermos fiéis a tudo, a todas as mulheres, tudo que foi construído para a gente poder estar aqui do jeito que a gente está. A Regina Navarro fala essa frase que eu acho ela fantástica. A nossa educação, ela limita tanto os nossos desejos e impõe tanto as nossas crenças, que quando a gente cresce, a gente não sabe se o que a gente deseja é realmente o nosso desejo ou o que a gente aprendeu a desejar. Como que eu vou saber o que realmente eu quero? Nós precisamos ter muita coragem para isso. E muito conhecimento também. Então, o que eu quero passar para vocês? Que nós somos básicos. Gente, vamos parar de criar muita confusão.
A rapidinha, ela tem que fazer parte do nosso repertório. Ninguém dá conta de ficar 3 horas, 2, 40 minutos no dia a dia, tirar isso para a relação sexual. Agora, quando que a rapidinha vale a pena? Se eu também sinto prazer. Se a pessoa que estiver comigo também sente prazer. Então, nós não precisamos. Por que que muitas mulheres, quando queixam e me falam, porque ele só me usa, porque ele é egoísta, ele resolve o problema dele e dorme? É porque nós não temos competência para resolver o nosso também. Então, falta comunicação, falta clareza e falta autonomia. Deixa eu ver o que eu posso fazer também sozinha, independente de estar com a pessoa, gente. Então, é isso. Para um sexo valer a pena, eu tenho que estar ali naquela relação por ele, com ele e além dele. Por ela, com ela e além dela. Isso não é egoísmo, isso é autonomia. É você saber, você falar o que você quer, você demonstrar o que você quer, você pedir o que você quer. Isso é a nossa grande conquista. Com certeza, diminuiriam demais os conflitos em relação à sexualidade. E para a gente finalizar, o que eu quero passar para vocês, gente? Eu quero que vocês pensem, conversem com as parcerias de vocês, façam essa análise, que tanto que a relação de vocês é afetiva, erótica e sexual. O que é afetiva? Afetiva é como que eu demonstro para a pessoa o tanto que ela é importante na minha vida. Mas o afetivo transcende a relação do casal. Eu posso ser afetivo com meus filhos, com meus pais, com os meus amigos. Afetivo é o cuidado, é mimo, é beijinho, é passar a mão, é toque. Agora, afetivo, uma relação afetiva não molha a calcinha. Uma relação afetiva não faz você se lembrar de desejo, não faz você se olhar e sentir que você é desejado como mulher ou como homem. O que faz isso é o erótico. E o que é erótico, gente? Erótico é a gente brincar de sexo, mas não necessariamente fazer sexo. Aí é o pulo do gato. Por quê? Porque nós precisamos disso. A gente não pode sair de uma relação no dia a dia, nessa confusão que a gente vive, totalmente anestesiada, e achar que, de repente, a gente está pronta para a relação sexual. O erótico tem que fazer parte da nossa vida. São as brincadeiras. É passar uma mãozinha, é mandar uma mensagem, pode ganhar um beijo de língua e, muitas vezes, vai dormir de conchinha. É tomar um banho e vai dormir. É brincar ali na sala e vai dormir. Gente, eu falo que sexo é igual filho, dá prazer, mas dá trabalho. Então, nós temos que ter disposição, a gente tem que ter energia. Coloquem o erótico na vida de vocês. Conversem para esse erótico fazer parte da vida de vocês. E aí, o que é sexual? Sexual é quando você fala, hoje eu estou com vontade. Que é lógico, vai depender da outra pessoa, você vai transar com ela. Mas tá claro, você fala com mais clareza, com senhas, mas você fala. O erótico pode levar no sexo? Pode levar, mas não necessariamente precisa ir para isso. Então, eu estou dando uma dica de mão beijada para vocês. Coloquem o erótico na vida de vocês, porque aí, com certeza, isso vai ficar vivo. Isso vai ter muito mais... Você já está no meio da escada. Vai ficar muito mais fácil de você subir, se você quiser. Não é obrigado, tá? Mas se você quiser, você já está no meio do caminho. Muito bem. E aí? Vamos para as perguntas? Não estou ouvindo. Vocês estão com o microfone ligado, gente?
Falha técnica. Desculpem, nós tivemos uma pequena falha técnica aqui. Cida, meus parabéns, fantástica a sua palestra, as suas dicas. Realmente, a gente tem que aprender muita coisa sobre a gente para a gente poder ter um relacionamento maduro, satisfatório, e cada vez mais as pessoas precisam falar sobre isso, né? Sim. Nós gostaríamos muito de agradecer, temos algumas perguntas, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de avisar que a Cida, muito gentilmente, cedeu 2 livros para serem sorteados aqui. Alguém está me escutando? Parece que eu estou com um probleminha. Tudo bem? Então, nós vamos fazer um sorteio dos 2 livros. As pessoas que fizeram a inscrição têm o telefone delas conectado relacionado ao seu nome, e depois a gente vai entrar em contato com vocês. A Cida está mostrando aí os livros que vão ser, o livro que vai ser sorteado. Esse é o Sexo, Solução ao Problema, que tem, assim, tudo que eu falei e muito mais. Ele é para adulto, e esse é o Soltando os Grilos, que é de educação sexual para as crianças, tá? Então, o que eu falo, gente? Quem ganhar esse aqui, leia ele primeiro, e depois, se você tiver o privilégio do seu filho, dos seus filhos lerem com vocês, vocês podem saber que vai ser um momento mágico para o resto da vida de vocês, tá? E quem quiser adquirir, deixa eu só, tá? Vocês podem comprar no meu site, que é www.cidalop.com.br. Não tem frete, eu mando para o Brasil inteiro, tá? Eu aguardo vocês também lá no meu Instagram, que é Cida Lopes Sexóloga, que eu dou um monte de dicas, e vocês estão todos adotados de agora para frente. Não quero ninguém passar na perda. O que eu puder fazer para vocês poderem ter mais prazer, vocês podem contar comigo. Obrigada, Cida. A nossa primeira pergunta é o seguinte. Quando os pais são pais tranquilos, abertos, não tem tabu na criação de seus filhos, até que idade as crianças podem tomar banho e se tocarem junto aos pais? Ou existe ou não essa idade? Olha, o que eu normalmente respondo quando os pais fazem essa pergunta? Se pode dar beijinho de selinho, se pode tomar banho junto. Eu sempre pergunto se os pais, assim, por exemplo, se um pai me pergunta, eu posso dar beijinho no meu filho, eu posso tomar banho com ele? Eu falo, você me perguntaria se você pode falar para o seu filho que você ama, que se você vai levar ele para comer pizza e passear? Não, lógico que não. Então, qual é o objetivo? Porque para quem é natural, a pessoa está fazendo. Então, os pais que tratam isso de forma natural não vêm atrás de mim. Aqueles que perguntam, ou começam a desconfiar, ou começam a pensar assim, nossa, meu amigo faz isso, será que ele vai ser muito mais legal do que eu? Será que ele vai demonstrar que ele é muito mais resolvido do que eu? Então, gente, porque a criança, ela vai crescendo na família, e ela vai crescendo com os valores da família, tá? Agora, independentemente de ficar pelado, de tomar banho junto, tem uma idade da criança que a criança entra na fase da censura, e ela tem que ser respeitada. Tem algumas crianças que entram com mais determinação ou com mais restrições. Mãe, eu não quero mais tomar banho, eu não quero que você entre no meu quarto, e ela tem que ser respeitada. Vai bater a porta e vai pedir licença. Agora, tem outros não, tem famílias que são adultos, já são casados, todo mundo troca de roupa, entra no banheiro, o outro está lá fazendo xixi, está tomando banho. Então, não tem uma questão de certo e de errado, tem uma questão de naturalidade. Uma outra... Não estou escutando. Oi, Cida, é a Tassiara. Sim. Ai, que delícia de palestra. Uma delícia.
Ó, vou passar aqui a pergunta Ah, do Dr. Leandro. Ele parabenizou pela palestra obrigada. e ele queria saber a opinião, que cada vez mais nas publicações científicas, a maioria dos distúrbios sexuais, a diminuição de libido, anorgasmia, impotência, ejaculação precoce, tem os fatores psicológicos, né, como Sim. o principal fator. Agora, como que a gente passa essa informação de uma forma agradável, assim, sem constranger a paciente no consultório, durante a consulta? Tá, eu acho que depende, assim, eu fico super feliz, né, de participar de um evento desse, porque eu acho que nós precisamos, gente, assim, encharcar de informação. Porque se a gente não fala, nós como clínicos, ou ginecologista, ou urologista, principalmente que mexem, né, na questão sexual, ou nós como psicólogos, ainda para muitas pessoas esse assunto é tabu. Tem pessoas, tem clientes que já chegam assim, Cida, eu estou procurando, eu vou te procurar porque eu estou broxando, eu estou perdendo ereção, eu estou sem desejo. Agora, tem cliente que vem e fica doido para você procurar, perguntar, porque ele não tem coragem. Então, nós, como clínicos, nós temos que colocar esse assunto da forma mais natural do mundo. Porque quanto mais a gente naturalizar, menos tabu a gente vai ter. Porque todo mundo, gente, é muito difícil uma pessoa ter uma dificuldade ou um transtorno sexual e ficar ileso a isso. Isso interfere na autoestima, na relação, na autoimagem que a pessoa tem, leva a depressão, leva a ansiedade. Então, todo mundo pede ajuda, pede socorro. Se for uma questão emocional, pergunta como que é o sexo na vida dela, como que você vê, como que você está sentindo, como que você gostaria, o que que você imagina. A gente pode comer pelas beiradas para não deixar a pessoa tão constrangida. Mas se a gente colocar nome, isso também dá um alívio para as pessoas, porque é como se você vai validar o que ela está sentindo. Porque senão muitas vezes a gente se sente um ET. Será que só eu que faço isso? Será que só eu que perco ereção? Será que só eu que não tenho orgasmo na penetração? Ou não tenho orgasmo de jeito nenhum? Então, a gente identificar com outras pessoas e falar, olha, várias pessoas, várias mulheres, vários homens passam por isso. E isso a gente naturaliza e isso diminui, traz um conforto para quem está escutando, né? Ou está passando por esse tipo de problema. Eu acho que nós temos que falar com cuidado, mas nós temos que falar, porque as pessoas estão procurando isso. Ativou. Está escutando, Cida? Agora estou, antes não. Nós temos mais uma pergunta. Em relação ao casamento, né? Sexo no casamento, você falou bastante sobre isso, e no final eu achei muito interessante, e tem a ver com essa pergunta, a sensualidade, o sensual, o erótico, como a pessoa no dia a dia consegue ter esse relacionamento tendo as crianças presentes. O que você acha desse relacionamento, as crianças assistindo, vendo, como a pessoa ser natural com isso ou não? Sim. Olha, o que eu acredito, gente? Eu acredito que quando eu falo na questão erótica e eu bato tanto nisso, separar do que é. Não é que eu vou agora transar aqui na sala e chamar todos os meus filhos para eles verem que eu ainda transo. Não, não é isso. Mas o lugar do homem e da mulher na relação, isso é importantíssimo até como referência para esses filhos poderem desejar também ter vindo. Por quê? Porque se a gente só apresenta o lado ruim da história, só tem liberdade de brigar, discutir, etc., qual é a referência que nós vamos ter de desejo? Então, por mais que os filhos falam, ai, para com isso, ou se dá um beijo mais demorado, ou faz uma brincadeira e fala, para com isso, ai, que nojo, tira, sai da minha mãe, que não sei o quê. Diante de uma situação dessa, a criança se sente segura. Por quê? Porque está vendo que tem amor, que tem paixão, que tem o gostar.
E isso é uma coisa para até dar para referência para os meninos, que além de pai e de mãe, nós somos homens e mulheres, e isso aqui é a relação dos dois. Pai não é namoradinha de filha, mãe não é namoradinho de filho. Os dois são namorados, e eles vão crescer para ter os deles. Então, é muito, até para a própria saúde emocional, para os nossos conceitos, é importante a gente saber que o erótico, o desejo, faz parte do casamento, gente. É por isso que eles se uniram, ou um dos grandes motivos. Então, não tem problema, não precisa ser nada exagerado, mas é importante os filhos vivenciarem e saber que naquele, além de pai e de mãe, eles são homens e mulheres, no caso de uma relação hétero, né? Lógico. Cida, agora é a Tassiara. É normal no início de um relacionamento o parceiro não ter ereções por várias vezes seguidas? Tenho como ajudar esse casal no consultório? Tem, eu acho que tem que saber primeiro, assim, qual que é a idade, né? Em quais as situações, porque dependendo do grau de ansiedade, né? A ansiedade é a inimiga número 1 do sexo. E aí, nós temos que trabalhar quais são as crenças desse homem, por exemplo. Porque tem muitos homens que têm uma crença tão rígida que eles não podem falhar de jeito nenhum, que só uma falha já é suficiente para ele desenvolver uma disfunção futura ou próxima. Então, não, eu não dou conta, falhei, foi a pior experiência que eu tive na minha vida, eu tive quase um ataque de pânico, ou bem, é muito difícil ele ir tranquilo para a próxima relação, né? Então, como? Né? Porque, assim, a pergunta tem várias possibilidades. Eu precisaria saber em quais casos que estão acontecendo, o que é que foi de experiência dessa pessoa, como que a parceria reage, o que é que nós temos, assim, vamos brincar primeiro, gente. Nós temos que entrar para o sexo, é para brincar. Eu sempre falo, coloca a relação sexual como uma aposta. É igual você vai jogar bola. Se você for entrar no campo, só se você tiver certeza que você vai fazer gol, você não entra. Se tiver o gol, ótimo, mas se não tiver, você correu, você brincou, você deu passo para o outro. Então, vamos brincar, porque com certeza a qualidade da relação, ela chega. Porque orgasmo, controle, é em cima de entrega. Entrou ansiedade, entrou medo, entrou preocupação, a coisa desanda, né? Então, teria que ver. E tem procedimentos, tem formas, tem coisas para ajudar, mas é lógico que tem que tirar todas as cláusulas orgânicas, né? Então, isso aí, procura ajuda, porque isso eu acho que é uma coisa importantíssima, gente, para eu falar para vocês. Se você tem alguma dificuldade, se você tem insatisfeito, se está tendo alguma inadequação, o que é inadequação? Diferenças de preferência. Eu gosto de manhã, ele gosta à noite, eu gosto 3 dias, ele gosta de 15 em 15 dias, eu gosto que fala explicitamente, ela gosta que seja mais romântica, eu gosto de... Então, essas inadequações trazem dificuldade para a relação sexual. Quanto mais isso for adequando, mais facilita a relação também. Então, a gente precisa saber o que é que a gente quer, qual que é a minha receita, qual que é a receita do outro e como que nós vamos fazer com isso. Tá? Bom, mais uma pergunta, essa é a última pergunta que nós temos. Cida, tem um colega querendo saber se você tem os seus livros em versão e-book, certo? Não. E a fim do... tá. Não tem. E você tem a possibilidade futuramente de estar pensando nisso, alguma coisa? Não, né? Não, tá. Acho que essa pandemia aí antecipou um monte de coisa, né, gente? Porque, assim, os cursos online, essas coisas que eram, assim, pedra cantada, deu uma antecipada. E eu acho que isso aí é caminho sem volta. Mas eu tenho minha listinha de projetos que eu estou desenvolvendo. Então, acaba que tem as prioridades, mas planos, projetos. Obrigada. Querida, gostaríamos muito de agradecer, foi uma noite fantástica.
Fiquem todos conosco. Quem estiver online, nós vamos fazer agora o sorteio. E a produção pediu para avisar que a pessoa que for sorteada precisa enviar para nós o nome completo e o telefone, tá? Para a gente poder entrar em contato e encaminhar os 2 livros da Cida. E muito obrigada pela disposição e pelo sorteio, por ceder os livros, tá bom? Oi, gente, deixa eu só dar deixar a última mensagem para vocês. O meu desejo é que vocês cuidem do desejo de vocês. Qualquer dificuldade, qualquer coisa que está trazendo sofrimento, incômodo, não deixe passar o tempo. Porque o tempo, em relação às questões sexuais, ele é nosso inimigo. Só aumenta, acumula as experiências de frustração, de desgaste, que leva para a agressividade, para o distanciamento do casal. Então, cuidem do coração de vocês, cuidem do desejo de vocês, cuidem da relação de vocês. Porque se vocês cuidarem, todo mundo que estiver participando, que estiver do lado de vocês, vai poder beneficiar. Vocês podem ser um ótimo exemplo, que eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode deixar de herança para os nossos filhos e para todas as pessoas, é que a vida vale a pena, que o nosso desejo, ele vai nos guiar, que a vida com prazer, ela é uma eterna aventura. Sem ele, é só luta pela sobrevivência. É muito pouco. Nós merecemos mais. Então, dá para a gente ser mais feliz. Um grande beijo no coração de vocês, um feliz Dia das Mulheres, e que esse dia seja o nosso dia, todos os dias, para a gente continuar cuidando da gente. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por todo mundo, pela equipe, pela organização, e vocês sempre podem contar comigo, eu sempre estarei pertinho de vocês. E eu estou aguardando vocês lá no meu Instagram, tá bom? Um grande beijo. Desligou? Tá tudo certo? Cida, obrigada, viu? Um grande beijo. E eu queria falar que o sorteado vai ser lançado no chat aqui, o nome. Ótimo. Aí vocês mandam para mim o endereço, tá, e eu mando para eles o livro. Manda o nome que vai com o dedicatório e todo. Ai, que legal. Tá bom? Então tá, Cida, beijo. Tchau. Muito obrigada, viu? Nada, meu bem. Tchau. Meu nome é Rafael Abel Delcim. O Delcim? Nossos sorteados são Rafael Delcim e... Peraí. Você quer que digite aqui? Tá, o segundo é o Ademir Menezes. O segundo é Ademir Menezes. Ótimo. Então, mande para mim com os endereços que eu mando para ele. Por favor, manda o nome e o telefone prático. Gente, então, boa noite, muito obrigada. Mais uma vez, nós gostamos muito da sua palestra, Cida, e esperamos tê-la de novo em alguma outra oportunidade. Sim, depois nós vamos falar de criança também, né, gente? Exatamente. Qual foi o segundo sorteado? Ademir Menezes. Ah, sou homem. Puxa vida. Ademir Menezes? Com Z? Você está no áudio, viu? Eu também estava participando, eu queria ganhar. É só comprar, né? 2 homens, Preconceito, né? O ao vivo é Tô maravilhoso. sorteando. Bom, então podemos Tá finalizar, né, gente? Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Beijão. Beijo.